Hello everyone, how are you doing? So, good afternoon, boa tarde ou bom dia ou boa noite, eu não sei que horas você está assistindo isso aqui, mas essa aula era para ser uma live, só que não deu certo, minha conexão caiu no meio e agora decidi regravar isso aqui para vocês, fechou? E qual o tema dessa aula aqui? É justamente uma das perguntas que eu tenho recebido disparado lá nos meus stories. Para quem não sabe, eu abro perguntas lá, você pode fazer qualquer pergunta relacionada a inglês para mim, eu tenho recebido muito essa pergunta, que é a diferença entre duas palavrinhas, que é a palavra only e a palavra just. So, what's the difference between those two words? É uma pergunta que, cara, todo dia que eu abro surge, então eu decidi gravar essa live porque seria impossível, it would be impossible to explain in 15 seconds. Seria impossível explicar em 15 segundos, que é o que eu tenho nos stories, fechou? Então, ó, eu vou ser bem direto ao ponto, I'll be straight to the point, não vou enrolar. Vamos lá direto, que mesmo que não é ao vivo, eu não tenho essa interação ao vivo com vocês aqui pelo chat, você vai sair dessa aula sabendo exatamente a diferença entre essas duas palavrinhas, fechou? E ó, quando eu tava, deixa eu só voltar aqui, quando eu tava aprendendo inglês lá atrás, when I was learning English, na minha cabeça só tinha um sentido e era a mesma coisa. Eu poderia usar only ou just, basicamente com o mesmo sentido, que seria esse sentido aqui. Deixa eu só vir mais pra cá, pra câmera me pegar. Que seria esse sentido aqui, ó, de somente ou apenas. Na minha cabeça, in my head, era o sentido dessas duas palavras. Ou seja, apenas ou somente. Eu queria falar, eu somente tenho US$ 10. Eu uso o only ou just. Ou eu apenas tenho R$ 10. I just have $10. Or I only have $10. Ou seja, na minha cabeça, não tinha diferença nenhuma, na verdade. Era a mesma coisa. Eu poderia falar, I only have $10. Ou seja, eu apenas tenho $10. Or I just have $10, que teria o mesmo sentido. E aqui eu tô certo aqui, I'm totally right. Quando o sentido, o sentido da ideia que você quer expressar é esse aqui de somente, de apenas, você pode usar only ou você pode usar o just, que não tem diferença nenhuma. There is no difference at all. Então aqui, ó, outros exemplos aqui que eu tinha criado para você. Se eu quero falar, por exemplo, eles somente têm um carro ou eles apenas têm um carro. They only have one car, or they just have one car. Ou seja, aqui é a mesma coisa. Eu não tenho nenhuma diferença de sentido. Ó, uma pessoa que estava assistindo aqui a live na hora que caiu era a Camila. Então eu posso falar, Camila has only one house. Or Camila has just one house. Ou seja, only e just aqui, eles têm o sentido de apenas, de somente. Então eu posso utilizar as duas palavras, eu nem sei como pronunciar isso, intercambiavelmente. Ou seja, eu posso usar uma ou a outra. There is no difference. You can use it as you want. Você pode utilizar como você quiser. Mas aqui a gente entra em um outro tópico, que é o seguinte. Às vezes, o just ele pode ser utilizado em outros contextos, em outros sentidos, e a mesma coisa com o only. E uma coisa que eu quero deixar bem claro para você aqui, ó. Sometimes, ou seja, às vezes, você não pode ficar dependendo da tradução ao pé da letra. Ou seja, você não pode ficar pensando, peraí, aqui eu usei o just, mas, just é apenas somente. O que ele quer dizer aqui? Forget about it. Forget about it because you don't need it to understand the sentences and the ideas. Você não precisa da tradução para entender tudo toda hora. Aqui nesse caso a gente consegue traduzir, mas você vai ver agora que eu vou explicar outros sentidos e talvez esses sentidos que eu vou te explicar agora, eles não façam tão sentido assim. Ou seja, não vai ter nenhuma tradução específica ali, mas você vai entender a ideia que cada frase quer expressar. Fechou? Então, ó, a gente viu aqui primeiro os casos onde only and just têm o mesmo sentido. They have the same meaning. Agora, vamos começar aqui com o just. Ou seja, usos onde o just é único. A gente não pode utilizar o only nesses casos aqui. Primeiro uso, quando a gente quer falar, basicamente, que algo é tipo assim, exatamente. Por exemplo, quando eu falo that's just what I needed. That's just what I needed. Ou seja, isso é exatamente o que eu preciso. Quando você quiser expressar essa ideia de exatamente, você não pode falar that's only what I needed. Nesse caso, that's just what I needed. Ou seja, isso é exatamente o que eu preciso. Ou senão eu posso falar
You're just like me. You are, ou se não, de forma abreviada, que eu pronunciaria como you're just like me. You're just like me. Ou seja, você é exatamente como eu. You're just like me. Ou seja, o sentido aqui não é apenas, não é somente, sim exatamente. Um outro exemplo. They look just like each other. Ou seja, eles se parecem exatamente com o meu... eles se parecem exatamente com o meu irmão. Tá vendo que aqui o sentido de just não tem nada a ver com apenas ou somente? Ele tem um sentido de exatamente. Então, às vezes, como que você vai diferenciar se just numa frase tem o sentido de apenas ou de exatamente? Pelo contexto. Aqui, imagina se a gente for traduzir como apenas. Isso aí é apenas o que eu precisava? Você é apenas como eu? Ele se parece apenas como meu irmão? Não. Então, nesses sentidos aqui, nesses contextos, o uso de just quer dizer exatamente. Exactly. Ok? Vou até colocar meu óculos aqui. Let me put on my glasses. A parada vai ficar doida agora. Ó, segundo uso de just. When do we use just? To emphasize something. Ou seja, quando você quer enfatizar um adjetivo, por exemplo, I can say, it is just perfect. It is just perfect. It's just awesome. Ou seja, quando você quer falar, por exemplo, meu, isso é simplesmente perfeito. Isso é, meu, fantastic. É fantástico. Ou seja, quando você tem um adjective, ó, perfect is one adjective, awesome is one adjective, o just ele vai ter o papel de enfatizar esse adjetivo. Ou seja, não é só perfeito. Cara, é muito perfeito. É simplesmente perfeito. Não é só awesome, é muito awesome. Ou seja, você tá usando just aqui não como apenas, não como somente, mas sim para expressar a ideia de ênfase. You wanna emphasize the adjective. Então sempre vai estar, quando você vê o just atrás de um adjetivo, ele vai enfatizar esse adjective, fechou? Então esse aqui é um outro sentido para a palavrinha just. It's another meaning for that word here, fechou? Muito fácil. Eu posso falar, por exemplo, that's just outstanding. Fora do normal, that's just outstanding. Quando algo, tipo, é muito bom mesmo, that's just outstanding. Eu nem lembro a tradução. Ó, pra você ver o meu desapego com a tradução. Se alguém me falar that's just outstanding, eu entendo o conceito, eu entendo o que a pessoa quer me dizer, mas não necessariamente eu sei traduzir isso pro português. Eu quero que vocês façam a mesma coisa quando vocês estiverem aprendendo novas palavras. Não precisa ficar ali, meu, o que significa isso em português? Às vezes você nem vai saber, mas você vai entender o contexto e tá tudo ok com isso. Fechou? Então, the next one here, vamos ver a próxima aqui, and the imperative. Tem até uma camiseta da Nike, talvez você já tenha visto com certeza, que ela fala, né, que ela tem o slogan lá. Vou até te mostrar aqui, ó. Que é o seguinte, vou tirar essas dadas daqui. Tinham várias coisas abertas do YouTube, que é o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui pro Chrome. Ó, se você colocar aqui, ó, on Google Images, just do it t-shirt. T-shirt, pra quem não sabe, é camiseta, né? Então aqui, ó, just do it. Tá vendo que é uma logo da Nike aqui, ó? Just do it, just do it, just do it. Ou seja, quando a gente usa o just do it, nesse caso aqui, a gente tá usando o imperative. Ou seja, eu tô te dando um comando, né? No imperativo ali, meu, só faz isso, just do it. Ou senão, só fica aqui, just stay here. Deixa eu colocar aqui, ó, just do it. Ou seja, só faça isso. Ou senão, just stay here, só fique aqui. Ou just come, ou seja, só vem. Ou seja, eu tô comandando, eu tô dando uma ordem ali, né? Eu tô realmente sendo imperativo. So, in this case, we also use just. E nesse caso aqui não tem nada a ver com a pé. Tem um sentido de só, né? Tipo, só vem aqui, só venha, só fique. So, just stay here, just do it, just come. So, this is another meaning for that word. E agora eu prometo que é a última. Eu falei que eram vários contextos. Mas essa aqui é a que muita gente não sabe, muitos teachers até evitam porque acha que vai complicar a vida do aluno, mas cara, é muito comum. É muito, muito, muito comum mesmo, e eu vou te explicar agora, que é o seguinte: we also use just to talk about recent situations. Então imagina o seguinte, você vai lá para uma festa, tipo, você tá numa festa assim, aí você chegou numa festa, aí alguém te fala, meu, onde você tá? Where are you? Aí você quer responder pra pessoa, cara, eu acabei de chegar.
eu acabei de chegar. Sabe quando algo acontece, tipo, pouco tempo atrás? Recentemente, você acabou de chegar na festa. Ou senão, você acabou de comprar um carro. Você acabou de ligar pra alguém. Você acabou de sair de algum lugar. Então, nesse caso, quando você quiser expressar essa ideia de você acabou de fazer alguma coisa, você também vai usar o just. E repare que não tem tradução just. Ele só expressa essa ideia que você acabou de fazer algo. Não precisa traduzir ele aqui. Então, eu posso falar, por exemplo, here, I just arrived here. Ou seja, eu acabei de chegar aqui. I just arrived here. I just arrived here. Ou se não, I just bought a new car. Ou seja, eu acabei de comprar um carro novo. I just bought a new car. I just bought a new car. Another example, maybe I can say, they just left the office. Ou seja, eles acabaram de sair do escritório. Para quem não sabe, ó, todos esses verbos aqui eu tô utilizando eles no passado, né, no simple past. Então aqui seria, ó, primeiro aqui seria o verbo arrive, de chegar, como ele é um verbo regular, eu coloquei o ed. Aqui, como era o verbo buy, eu coloquei o bought, porque é um verbo irregular. E a mesma coisa o left, ele também é um verbo irregular, então em vez de leave, que era o verbo leave, de sair, eu usei o left. Então aqui, ó, just. I just arrived here. I just bought. They just left. Todos esses sentidos aqui, todas essas frases querem dizer, querem expressar a ideia de que acabou de acontecer algo. I just arrived. I just bought. They just left. Um outro exemplo aqui, ó. She just called you. Ela acabou de te ligar. She just called you. Tá vendo, ó? Called no passado. E, ó, às vezes você também pode ver a mesma estrutura, só que no present perfect. Talvez agora pode complicar um pouco para você, mas se você estiver começando, estiver ali no basic, intermediate, ó, isso aqui já tá suficiente para você. Se é um pouco mais avançado, às vezes você vai ver assim, ó. I've just finished. Já, mesmo sentido, eu acabei de finalizar tarefas. Ou seja, a única diferença é que aqui eu estou utilizando o present perfect, right? I've just finished the tasks. Ou se não, they've just left their house. Ou seja, acabaram de sair da casa deles. They've just left their house. Ou seja, tem o mesmo sentido aqui o just, só que ao invés de usar somente o simple past, eu estou utilizando também o present perfect. Então, basicamente, um dos sentidos também de just é para explicar, é para falar sobre situações recentes. Só revisando aqui então. Primeiro uso de just para falar exatamente. So that's just what I needed. You're just like me. They look just like my brother. É exatamente como meu irmão. Você é exatamente como eu. Isso é exatamente o que eu precisava. Ou senão, quando o just vem antes de um adjetivo, ele pode expressar a ideia de ênfase. Ou seja, eu quero expressar com ênfase isso aí. So, it's just perfect. It's just awesome. That's just outstanding. Fechou? Depois, a gente também usa o just pra, no imperativo, né? Que nem a camiseta que eu mostrei da Nike pra vocês. So, just do it. Just stay here. Just come. E por último, o mais utilizado que eu vejo demais e poucas pessoas sabem é para falar sobre situações que ocorreram faz pouco tempo, que, meu, acabaram de ocorrer. So, I just arrived here. I just bought a new car. They just left the office. She just called you. I've just finished the tasks. They've just left their house. Ok? Então é isso aí. E agora, bora para os sentidos de only. Ó, eu vou disponibilizar o PDF, tá? Depois dessa aula aqui. Então, se você ainda não tá no grupo do Telegram, tem um link aqui embaixo. Onde, ó, eu vou até mostrar o link aqui para vocês. Aqui, ó. Ou se você entrar no meu canal do YouTube, ó, vou entrar no YouTube, talvez apareça alguns vídeos aleatórios aqui. Ó, fica vendo. My channel, vou entrar em qualquer vídeo que você entrar meu. Cara, olha aqui, ó. Eu tava ao vivo, mas 23 pessoas me viram e simplesmente travou. Que bosta, mas tudo bem. Então aqui, ó, você vai ver que quase em todos os meus vídeos... Nossa, esse aqui tá muito bom, depois vejam esse aqui também lá. Você vai ter esse Linktree aqui, ó, esse link.
Você vai entrar nesse link, você vai ver que nesse link aqui você tem acesso a todas as minhas plataformas. Qual que é o Telegram? É esse aqui, ó. Lá no Telegram, sempre que a gente tem aula, eu disponibilizo o PDF aqui para vocês, tá? Ó, já tem 650 membros lá. Então você tem as aulas de terça e quinta e logo após as aulas eu mando material aqui que é esse PDF com todas as informações que você teve para você realmente conseguir revisar e internalizar o que a gente está vendo por aqui. Fechou? Então bora lá. Let's go. Let's move on. E agora os sentidos de only. Ok, então ó, basicamente, ó, a gente viu aqui no começo quando o only e o just eles são utilizados no mesmo sentido e com a mesma finalidade. E qual é essa finalidade? Quando a gente quer falar somente ou apenas. Agora, há um sentido onde a gente só usa o only. A gente não pode utilizar o just. E qual é esse sentido? Quando a gente quer expressar a ideia de algo ser único, de algo ser exclusivo. Exclusive, it's unique. So take a look at the examples. Eu coloquei aqui um exemplo, ó. He's the only doctor in town. He is the only doctor in town. Ou seja, ele é o único médico, ele é o único doutor aqui na cidade. Ou se não, I'm the only teacher on Instagram. Ou seja, eu sou o único, the only teacher on Instagram. Eu não posso falar I'm the just teacher on Instagram. Eu não posso falar he is the just doctor in town. Eu não posso, então eu vou colocar aqui o only. I'm the only teacher on Instagram. He's the only doctor in town. Ou se não, alguém que estava aqui também era o Alessandro. Então, ó, Ale is the only student of the live. Ou seja, ele é o único aluno da live. He is the only student of the live. E por último aqui eu posso falar também they are, or they're, the only, let me see, the only engineers online. Eles são os únicos engenheiros online. They're the only engineers online. Só vou explicar isso aqui, ó. Por que eu falei there? Isso aqui, ó, é a abreviação de they are, tá? Ou seja, they are a gente fala assim, mas geralmente quando você tá escutando aquele inglês falado, você vai ouvir there, there. Fechou? E sempre que eu tô explicando, eu uso essas maneiras abreviadas. Por quê? Porque é o que aparece na vida real. Quando você tá falando com alguém na vida real, eles não vão falar he is the only doctor. I am the only teacher. Não, eles usam a forma abreviada. Então eles falam, he's the only doctor, I'm the only teacher, they're the only engineers. Então você tem que se acostumar com isso, fechou? Então, ó, o primeiro sentido de only, que just não pode ser aplicado, é esse aqui, de algo ser único ou exclusivo. E para finalizar aqui a aula, temos quase 20 minutos de aula, tem uma estrutura também que a gente tem, que é muito comum no inglês, onde o just também não se encaixa, que é essa estrutura aqui, ó. Here, not only, but also. Not only, but also. Eu vou te dar vários exemplos aqui e você vai entender como isso aqui funciona. Você já deve ter visto em algum e-mail, se você trabalha com e-mails em inglês, ou se você vê alguma coisa em inglês, com certeza, peraí que eu vou ter que espiar. Oh, shit. God bless me. Peraí. Vou ter que pegar água. Give me a minute. Hey, I'm back. This is my water. Para finalizar, então, essa estrutura aqui, ó. Por exemplo, eu posso te dizer o seguinte. He's not only smart, but also fast. Ou seja, ele não é só inteligente, mas também rápido. Tá vendo, ó? Not only, but also. Isso aqui é uma estrutura que ela sempre vai vir junta. So, he's not only smart, but also fast. Ele não é só inteligente, mas também rápido. Um outro exemplo aqui, ó. Mateus is not only rich, but also handsome. O Mateus, ele não é só rico, mas também muito bonito. So, here, he's not only rich, but also handsome. Aqui eu não poderia colocar he's not just smart. He is not just rich. Aqui é sempre only. Você não muda. Mesma coisa, por exemplo, they're not only business people, but also, I don't know. Eles não são só empresários, mas também eles são, sei lá,
não sei, CEOs, eles são os CEOs, ou seja, the owners of the company, right? Not only, but also. Mesma coisa, nessa estrutura aqui, ela sempre vai estar junta, como se fosse uma coisa que não muda. Not only, but also, not only, but also. Você sempre vai ver assim. Eu quero que você grave isso. Not only, but also, not only, but also. Um último exemplo aqui, só para você realmente internalizar tudo, eu posso falar. She is not only beautiful, but also sweet. Ou seja, ela não é só bonita, linda, ela também é doce. So she's not only beautiful, but also sweet. Ou seja, o only tem dois usos onde o just não se encaixa. O primeiro é para você falar que algo é único, exclusivo. He's the only doctor in town. I'm the only teacher. Ale is the only student. They're the only engineers online. E quando se trata dessa estrutura aqui, você também sempre vai ver o only sem o just. Not only, but also. He's not only smart, but also fast. She's not only beautiful, but also sweet. Matheus is not only rich, but also handsome. Fechou? Então, essa foi a live de hoje. Era para ser uma live, mas na verdade acabou sendo um vídeo aqui gravado. Estou gravando sem a interação de vocês no chat, para vocês verem que não é mentira. Ó, vou até mostrar o chat. Tava abertinho aqui para vocês, mas não vai aparecer, eu acho. Não vai aparecer, tá vendo? Não vai aparecer, ó, tá pretinho. Por quê? Porque eu já fechei aqui o YouTube. Mas, ó, na quinta-feira vai rolar uma live, hein? Ó, na quinta-feira rola uma live no meu Instagram. Se você está vendo esse vídeo no dia 18 de maio de 2021, não amanhã, depois de amanhã, lá no meu Instagram, às 20h30, vai rolar uma live com outro teacher. Então, se você não me segue lá, @ingleswithmatheus. Vou até colocar aqui, ó. This is my Instagram, @ingleswithmatheus. Vai lá, me segue, que além das lives que eu faço lá, geralmente de quinta, às vezes de terça, eu também publico stories todos os dias, abro as caixinhas para você conseguir mandar suas dúvidas e realmente evoluir com o seu inglês. Fechou? Galera, é isso por essa aula aqui. Se tiverem alguma dúvida, mandem nos comentários aqui abaixo que eu respondo vocês. E se você gostou dessa aula, tira um print aí, ó. Tirou? Me posta lá no Instagram, nos seus stories, me marca que eu vou te dar um feedback, vou repostar também. E é isso, espero que tenha gostado e até a próxima. See you on the next one.